E se a maior ameaça à carreira de um atleta não fosse uma lesão ou um rival, mas sim a própria família? Pois é. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e no vídeo de hoje vou levar você por uma história chocante, mas real, de um prodígio do esporte que quase viu seu sonho ser destruído pela pessoa que deveria estar ao seu lado, o seu próprio pai. Fica comigo até o fim, porque vamos revelar traições escondidas, sacrifícios silenciosos e lições poderosas para atletas, pais e quem olha por trás dos bastidores. E claro, se você está buscando suplementos de alta performance, acessa o site da Max Titânio e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica o cupom é EUPROPErsonalFábio para 15%. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Mas antes de partir para esse vídeo, já clica no botão de curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Vamos juntos nessa reflexão. Vamos começar pelo que parece um conto de fadas do esporte, o jovem atleta que desponta, que todo mundo chama de a grande estrela, grande promessa. Ele, vamos chamá-lo de atleta X, já na adolescência era ovacionado, patrocinado, olhares de futuro, a adoração do público, os flashes, a promessa de glória e, claro, ao seu lado, o pai, aparentemente, apoio total. O pai que leva no treino, que negocia patrocínios, que aparece nas redes sociais, que celebra cada gol, cada pódio. Até aqui, lindo. Aí começam os sussurros. Os bastidores falam de exigências incomuns. Treine mais, descanse menos, sacrifique tudo. O resto não importa. Tensão crescendo. E por que isso importa? Porque estudos mostram que quando o ambiente familiar tem uma influência muito intensa, pode haver uma mudança sutil, mas potente na trajetória. Por exemplo, uma revisão sistemática sobre o papel dos pais na motivação de atletas jovens apontou que pais com estilo de apoio à autonomia e desenvolvimento moderado favorecem a motivação, mas quando o envolvimento vira controle excessivo, pressão ou excesso de expectativas, o esporte deixa de ser prazer e vira um fardo. Ou seja, no atleta X, o que parecia pai torcedor fiel começa a mudar para pai que exige, que dirige, que controla. E aquele sussurro nos bastidores vira voz alta, cobranças públicas, comparações, promessas não cumpridas. A linha entre apoio e controle foi atravessada. Então, pergunta para você que está assistindo, você confiaria totalmente no seu pai como um agente, treinador ou gestor da sua carreira esportiva? Deixa aí nos comentários, porque aqui começa o verdadeiro dilema. Agora vamos mergulhar mais fundo. Influência parental no esporte de elite. Quando é bênção ou quando vira fardo. Pesquisas indicam que os pais são agentes únicos e multidimensionais na motivação de jovens atletas. Traduzindo, quando um pai ou uma mãe apoia com consciência, dá suporte emocional, autonomia, reconhecimento, o atleta sente que ele dirige o carro. Pai apenas segura o volante. Mas quando o pai assume o volante, define a agenda, exige, pressiona, o carro vira uma limusine com motorista e o atleta vira passageiro. Um estudo com 9.185 atletas jovens mostrou isso claramente. O estilo autonomia, suporte favorece motivação, persistência, enquanto que outros estilos autoritários ou de controle levam à diminuição do prazer e aumento de estresse. E mais, a especialização precoce, quando o jovem se dedica a um único esporte intensivamente desde cedo, está muito associada à influência parental forte. Pais que contratam treinadores, organizam a agenda, focam no futuro universitário ou profissional do filho. No caso do atleta X, o pai parecia querer mais do que apoiar, queria conduzir, controlar, até lucrar com a carreira dele. E aí começa o problema. O que era para ser ambição vira sobrecarga. O que era apoio vira pressão. O que era sonho vira expectativa externa. Quando o pai passa do eu te apoio para eu preciso que você realize por mim, a relação contorce. E agora, eu te pergunto, você acha que pais devem participar ativamente da carreira esportiva de seus filhos ou dar espaço total para o atleta? Escreva nos comentários sua opinião.
Quero ver o que você acha. Porque a verdade é que muitos clubes, treinadores e equipes ignoram esse segundo cenário. A influência familiar que se torna sabotagem silenciosa, e a ciência já aponta isso. Envolvimento excessivo é percebido como fonte de pressão. Então lembre-se, apoio clínico, gerenciamento de texto e posso pedir ao pai para dar um passo atrás mesmo que ele seja seu maior fã. Isso faz diferença. O terceiro ato dessa história, quando o privado invade o público, é poderoso. A mídia começa a descobrir. O pai exige exclusividade de patrocinador, interfere na escolha de agente, dá declarações ruidosas que causam ruído na equipe. O atleta X vê sua imagem pública virar manchete. E a química da equipe? Bom, imagina seus companheiros de equipe vendo o pai do seu colega no vestiário, correndo para o técnico, sugerindo escalação, talvez pressionando indireta e diretamente. Isso afeta o moral, a coesão, a confiança, tudo que uma equipe de elite precisa para funcionar. Em pesquisas sobre atletas universitários da NCAA nos Estados Unidos, descobriu-se que o envolvimento parental explica até 30% das experiências dos atletas, mais do que fatores demográficos. Ou seja, o que o pai e mãe fazem pode pesar mais do que a escola, a divisão esportiva ou o nível da bolsa. No caso do atleta X lá, o pai passou de bem intencionado a problemático, ou seja, contratos, privilégios, favorecimentos, possivelmente traições aos acordos da equipe ou ao agente. A equipe ficou dividida, rumores de preferências aparecem, imprensa cobriu perfis de pai empresário que parece ter interesses próprios e o atleta ficou no meio, lealdade à família versus obrigação profissional. E agora uma pergunta para você, se você fosse atleta, ficaria bravo se o seu pai ou sua mãe interferissem na seleção da equipe ou nos contratos? Digite sim ou não e explique por quê, vamos debater. Porque o que muitos não veem, a sabotagem não precisa ser explícita para destruir, pode estar em bom para mim, bom para a equipe, bom para o pai, e aí vem o impacto psicológico, culpa, dúvida, medo de decepcionar, ansiedade. Estudos mostram que atletas percebem pais altamente diretivos ou críticos têm menor autoeficácia, menos motivação intrínseca. Então, esse é o momento da virada. A carreira pública, os contratos milionários, o sucesso aparente, tudo pode estar sendo minado silenciosamente por aquela pessoa que você imaginava como aliada. Chegou o quarto momento da história, reconstruir. Porque se a carreira foi comprometida, ainda resta a vida, o legado e o mais importante, o relacionamento humano. O atleta X entra em turbulência, disputa contratual, imprensa, vida privada exposta. Ele percebe, não posso continuar sendo refém da narrativa do meu pai. Começa a mediação profissional então. Psicólogo esportivo, consultor de carreira, membros da equipe dão suporte. Ele assume o controle total da sua narrativa. Decide que os contratos passam por outro canal, que as redes sociais são suas, que a influência paterna será monitorada. Ele assume, eu sou atleta, não meu pai. Na ciência, isso se chama autonomia do atleta. Quando o atleta sente que tem escolha, tem voz e agência. Estudos mostram que esse estilo favorece motivação, persistência e saúde mental. Além disso, o atleta rediscute com seu pai: te amo, mas preciso que você me apoie sem me sabotar. Pode haver reconciliação, pode haver separação de papéis, pode haver aceitação de que o pai não seja o agente ou chefe do time. Em alguns casos, a melhor estratégia foi distância profissional mais afeto pessoal. E para você que está assistindo, se você fosse esse atleta, daria uma segunda chance ao seu pai ou seguiria sozinho? Quero que escreva aí o que você faria. Talvez um dia isso ajude um amigo atleta, um pai que te acompanha. Que a grande virada não é só sobre vencer, é sobre como você vence. Preservando saúde mental, relacionamentos e identidade.
O atleta se reencontra, ressignifica o sonho, resgata o prazer de competir sem culpa. Essa reconstrução pode até fazer a carreira voltar com mais vigor, porque o jogador finalmente joga para ela. Porque a grande virada não é só sobre vencer, é sobre como você vence, preservando saúde mental, relacionamentos e identidade. O atleta se reencontra, ressignifica o sonho, resgata o prazer de competir sem culpa. Essa reconstrução pode até fazer a carreira voltar com mais vigor, porque o jogador finalmente joga para ele, não para a expectativa alheia. Para fechar, o quinto e último tema, legado, lições e futuro. Qual o legado que esse atleta vai deixar? Não só troféus ou contratos, mas uma história de superação, de reconstrução, de reafirmação de identidade. Ele aprendeu que o jogo mais importante muitas vezes não é no campo, é em casa. E quais as lições para quem está assistindo? Para os atletas, estabeleça limite, entenda que você é o protagonista da sua carreira. Para os pais, apoio é ótimo, controle é problema. O melhor suporte é aquele que permite que o atleta cresça, erre e se reerga. Como mostram as análises narrativas sobre sports parenting, pais autoritários ou negligentes têm impacto negativo. Pais com envolvimento equilibrado, com apoio emocional e respeito à autonomia favorecem o desenvolvimento. Para clubes, agentes e treinadores, fiquem atentos à influência familiar. O escândalo pode começar silencioso, mas pode virar manchete e quebrar a dinâmica da equipe. E o futuro? As relações entre atletas e pais nos esportes modernos estão mudando. A figura do pai treinador ou pai agente tradicional está sendo questionada. As ações geradas exigem. Quem vive meu sonho sou eu. A geração 2025 para mais vai valorizar mais saúde mental, identidade esportiva, equilíbrio entre vida e carreira. Então, se você é atleta, pai de atleta ou trabalha com esporte, reflita sobre isso. Compartilhe esse vídeo, marque quem precisa ouvir isso, ajude a mudar o jogo. E agora, se inscreve no canal se você gostou do vídeo, deixa o like, ative o sininho das notificações para não perder novos vídeos como esse, onde desgrudamos o esporte show da vida real. Tá precisando de suplementação de qualidade para levar seus resultados para o próximo nível? Visita o site da Max Titã e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica o cupom é EUPROPersonalFábio para 15% off. Me segue também no Instagram, TikTok e Facebook para acompanhar mais do meu trabalho pelas redes vizinhas. Muito obrigado por assistir até aqui. Escolhe o vídeo relacionado na tela final, a playlist para você maratonar o meu canal, conhecer mais meu trabalho por aqui. Tá tudo aí na tela final. Beleza? Forte abraço, fica com Deus, bons treinos, boas reflexões e a gente se vê no próximo vídeo.